Então, na atitude do paciente, devemos observar, então, a atitude de segurar a cabeça, né? O sinal de Rust, que tem sua manifestação clássica, assim, pode ser com apenas uma das mãos, pode ser dessa forma aqui também, e ao deitar na maca, sentar, vamos observar, então, se ele não sente uma reação antálgica, uma atitude típica, uma ectoscopia, que faz com que ele, de certa forma, ampare a cabeça durante o movimento. Então, é importante compreender que livro não sangra. Então, o paciente não vai ser sempre aquele quadro que está mais redondamente descrito na literatura. Então, se ele está normal e caminha e vai mudar de posição e ampara a cabeça, isso é considerado também sinal de rust. Eu quero colocar para vocês que eu já vi caso em São Paulo de colegas que receberam um paciente caminhando normal, sem processo odontoide. Exatamente isso. O paciente nasceu sem processo odontoide e tinha instabilidade, só que a instabilidade manifestou de uma hora para outra, um paciente infantil. Então, é para entender que livro não sangra e o corpo se adapta de várias maneiras. Aqui o teste Sharp-Purser e também uma variante executada para avaliação do ligamento transverso. Então, é importante considerar que a instabilidade atlantoaxial não é só imputada ao ligamento transverso, uma alteração no ligamento transverso. É possível ter a instabilidade atlantoaxial com alterações em outras estruturas, como, por exemplo, o ligamento acessório, que não está aqui, o ligamento alar. Também nós temos os ligamentos capsulares, que também podem apresentar alguma alteração. E não podemos esquecer de alterações anatômicas, como osodontoideu, que são alterações que podem estar relacionadas desde uma disgenesia do processo odontoide, como uma agenesia desse processo odontoide. Então, estruturas como a cápsula, estruturas como o ligamento alar e também o ligamento acessório, e também alterações como disgenesias aqui do processo odontoide, às vezes até agenesia do processo odontoide. Então, é interessante considerar que existe um espaço aqui, que é o espaço, que é um chamado intervalo atlantoaxial, e esse intervalo atlantoaxial na extensão, ele é mínimo. Então, quando o paciente ele vai entrar, né, em flexão, esse espaço aqui aumenta. Né? Então, isso justifica a execução de alguns movimentos no teste de Sharp-Purser. Então, é importante considerar que muitas vezes o teste Sharp-Purser ele não vai mostrar que o paciente é positivo, mas o paciente pode ainda ter instabilidade atlantoaxial. Não somente pela execução do teste, mas porque também existem outras estruturas anatômicas que podem estar relacionadas com a instabilidade. Então, vamos ver aqui um raio-x de perfil, uma criança com artrite reumatoide juvenil. Essa criança aqui, ela apresenta assim em extensão. Você observe que o intervalo atlantoaxial. O que é o intervalo atlantoaxial? Vou tentar desenhar aqui, que é esse espaço aqui, ó. Vamos ver, caneta. Esse grande espaço aqui, vamos imaginar que é o processo odontoide, né? E aqui está o arco, né, do axis, do atlas, né? E aqui o processo odontoide do axis, né? Então, esse espaço todo aqui, ó, é o chamado intervalo atlantoaxial. Toda essa lacuna aqui, ó. Tá? Então, aqui ele está com 7,2. O normal em adulto é 3, 3,5. Esse seria o normal, 3,5. E numa criança, nós vamos considerar que o normal é 4,5 até 5. Né? Então, ele está com 7,2. Então, isso é uma instabilidade atlantoaxial no exame funcional. Então, nós devemos considerar que um movimento de flexão, né, que isso aqui, flexão com anteriorização da cabeça, ele vai gerar um estresse no ligamento, porque ele empurra o processo odontoide para trás, forçando o ligamento transverso que está aqui. Então, no momento que o paciente faz a flexão, então vai aumentar esse espaço aqui, ó, que é o intervalo atlantoaxial. Então, esse intervalo aqui atlantoaxial, ele tende a aumentar quando o paciente anterioriza a cabeça e flexiona. Tá?
É o que aconteceu aqui. Então, o que acontece com o teste? Nós, primeiramente, posicionamos o paciente em anteriorização e flexão da cabeça e vamos observar, digamos, a presença de sintomas ganhando esse espaço aqui. Nós vamos aumentar esse espaço aqui e ver se ganha sintomas. É claro que muitas vezes o paciente ele vai ganhar esse espaço e não vai haver sintomas, né? No caso, afetando essas estruturas vasculares e nervosas que existem aqui atrás, tá? Então, muitas vezes não vai haver sintoma, então isso é importante. Então, por isso que o teste pode não dar positivo, tá? Então, é importante considerar que o teste não é 100%, não é um teste forte como um teste pré-exaustivo, então nós temos que ver também a história do paciente e outras alterações que o paciente pode ter, até efeitos inversos que o paciente possa ter durante o teste. Então nós devemos ficar desconfiados, principalmente no histórico de trauma e também a presença de patologias inflamatórias, ou mesmo síndrome de Down, né, que geram, então, instabilidade atlantoaxial. Então, o teste, né, ele vai justamente diminuir o sintoma. A tendência do teste é, primeiramente, anteriorizamos a cabeça do paciente. No anteriorizar a cabeça do paciente, o paciente tem que exacerbar os sintomas de dor ou surgir sintomas de dor nos braços, de fraqueza, de mal-estar, pode até ter alguma tontura, né? Então, esses são os sintomas que a gente vai esperar na fase 1 do teste, quando a gente anterioriza a cabeça do paciente, quando a gente faz a flexão da coluna cervical. Tá? Então, após isso, nós vamos fazer, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Vamos fazer uma força, né, na testa do paciente nesse sentido. E isso vai empurrar todo o atlas no sentido do processo odontoide. E ao mesmo tempo, nós vamos pegar lá o C2, né? C2, nós vamos pegar no processo espinhoso de C2 e vamos também, aqui no processo espinhoso de C2, empurrar contra, então, a testa do paciente. Então, o que vai acontecer? O processo odontoide vai vir no sentido, porque C2 é o processo odontoide, né? O processo odontoide está ligado ao C2. Então, nós vamos ter uma força de, digamos, contraposição entre o arco anterior do atlas e também o processo odontoide. E isso deve aliviar o sintoma. Tá? Só que em alguns casos o paciente não funciona exatamente como está no livro. Né? Como o doutor Purser, o Sharp Purser, eles criaram o teste, nem sempre ele vai responder conforme está na literatura. Então, se tiver alguns achados diferentes, também devemos ficar de olho nesse paciente. Então, é o que eu quero mostrar para vocês.